O padre falou no começo da missa que o evangelho vai falar sobre escolhas. Bom, tem uma escolha aqui que eles não escolheram, que é o status de vida. Um não escolheu ser pobre, nem o outro escolheu ser rico. Um herdou a riqueza e o outro a pobreza. Isso eles não escolheram. Mas tem uma coisa que um deles escolheu, e aí que está o problema. Que pode ser também a nossa vida, nossas escolhas, nossas más escolhas. Eu vou explicar como costumo fazer, parte a parte do evangelho. Mas qual foi a escolha errada aqui de um deles? No evangelho, domingo passado, falava sobre 2 senhores, né? Não podemos servir a Deus nem ao dinheiro. Ou servimos ao Senhor, ou servimos ao dinheiro. Não podemos agradar 2 senhores. E aqui vai falar também disso, de desapegar dos bens. Não é que é errado ter as coisas, não é que é errado ter dinheiro. Mas quando o teu Deus é o dinheiro, aí é um problema. E o que esse homem rico escolheu? Só o dinheiro. Ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Será que nós também escolhemos muitas vezes o dinheiro, as coisas, as pessoas, e não escolhemos a Deus? Então aqui no começo do Evangelho de São Lucas, vai dizer, naquele tempo Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Talvez aqui a gente está num bairro mais simples, né? Talvez você não tenha dinheiro para fazer festa todo dia, mas será que quase toda semana você não vai para a festa? Você não gasta teus bens, teu dinheiro com festas? Será que não escolhemos isso no final de semana às vezes? E podemos faltar na missa por causa de uma festa? Podemos escolher errado também. Tendo os bens, podendo aproveitar o bem do tempo, da saúde, encontrar Deus na missa e na igreja e não procurá-lo aqui. É uma escolha. Ou o que o padre sempre fala, escolher vir na missa, mas não escolher ouvir a Deus, também é outra escolha. Porque acontece, gente, é muito fácil você esquecer o que o padre falou no domingo passado. Na verdade, quando acabar a missa aqui, vai ter gente que nem vai lembrar o que eu falei. Isso é uma escolha. Mas tenta lembrar do final de semana que você teve, ou de uma pessoa que você encontrou e você conversou com ela, e que você gosta muito. Você fica semanas e dias lembrando daquela conversa. E por que aquela conversa com Deus na missa, que Deus queria te falar algo, você já esqueceu? Será que a gente preparou esse coração para acolher o que ele tinha para falar? Ou a gente escolheu não escutar, não acolher? É uma escolha. Podemos fazer isso. Outra coisa que nos tira a atenção muitas vezes é a rede social em excesso. Ficar o dia inteiro em TikTok, Instagram e tudo mais. E quando você vê muitas informações durante o teu dia, você não lembra nem o que você comeu. Mas você lembra do vídeo engraçado que você assistiu, de 30 segundos. Por quê? Porque gosta, porque é interessante, porque é legal. Mas por que ouvir a palavra de Deus não é legal? Por que não é interessante? Porque muitas riquezas que nós temos é o apego a outras coisas. E coisas que são tudo daqui. Tudo coisa que passa. E a nossa alma que precisa ouvir a Deus, a gente às vezes não alimenta. É uma escolha, podemos escolher errado também, igual esse rico. Agora vai falar de outro personagem. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ou seja, um homem estava na casa festejando, comemorando, fazendo festas, enquanto tinha um homem, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão da porta do rico. Interessante aqui, o rico não tem nome, mas o pobre tem nome. Falei na missa de ontem, do sábado. Quantos ricos você sabe o nome? Vários. Quantos famosos você segue nas redes sociais? Ou quem é criança aqui, ou menino, gosta de futebol. Quem gosta de futebol, levanta a mão aqui. Você conhece os jogadores de futebol do time que você torce, não conhece o nome deles? Mas você conhece o Zezinho que está lá no meio da rua, que passando frio, um pobre? Será que a gente conhece o nome dos pobres que estão sofrendo? Muitas vezes não. Mas por que aqui no Evangelho Jesus não fala o nome do rico, mas fala o nome de um pobre? Porque Jesus sempre olha a oração de quem é pobre, quem tem um coração humilde, quem está sofrendo. Então você, quando vem na missa, deveria vir como Lázaro. O Senhor sabe o teu nome. Ele sabe o banco que você está sentado, quase todo domingo você senta aí, nesse mesmo lugar aí, ou aí próximo desse banco. Ele sabe o teu nome, ele sabe de onde você veio, ele sabe tudo sobre você. Mas será que você sabe algo sobre ele? E é na missa que aprendemos algo sobre ele. Em cada missa que participamos, é onde ele quer nos revelar
sobre ele, sobre o amor dele, sobre o que ele quer fazer na nossa vida, mas podemos escolher não ouvi-lo, como o padre disse. Interessante aqui porque, como eu disse, as pessoas famosas, nós sabemos o nome, mas aqui Jesus não fez questão nenhuma de falar o nome do rico. Por quê? Porque pode ser cada um de nós. Poderia dar o nome a cada um de nós quando nós escolhemos outras riquezas e não a ele. Então esse homem rico pode ser eu e você. E por isso que não tem o nome aqui. E por que o pobre tem nome? Porque, como o padre disse, Jesus olha a nossa pobreza, nossos pecados, nossas dificuldades, e ele sabe que a gente está sofrendo. Ele quer a gente na casa dele. Ele quer nos perdoar, ele quer nos alimentar na Eucaristia. Mas precisamos da nossa escolha livre, se queremos ele ou não. Depois aqui, mais adiante, vai falar que esse homem pobre estava na porta da igreja, ou seja, na porta dessa casa. Por que eu falei porta da igreja? Quando você vem na porta da igreja e entra aqui, ou quantos pobres ficam lá rezando, pedindo a Deus? Para o homem rico ouvir. Aqui esse homem rico não ouviu. Mas quem que é o homem mais rico que está na igreja? O padre falou também no domingo passado. Quem que é o homem mais rico? Quem? Jesus. Rico em misericórdia, está disposto a nos perdoar quantas vezes for necessário. Rico em amor, está disposto a nos alimentar em cada missa que participamos. E nós lá na porta da igreja, ou você aí no banco da igreja, ele sabe teu nome e ele sabe quanto você tem feridas. Como tem esse homem chamado Lázaro. E quais são as feridas que nós carregamos? Os nossos pecados. Pobreza, porque não temos a Deus, muitas vezes. E feridas, porque somos machucados pelo pecado. E esse homem rico que você vem encontrar aos domingos aqui nessa missa, ele está disposto a sarar tuas feridas na confissão. Ele está disposto a alimentar a tua alma na Eucaristia. Mas aí é uma escolha. Queremos ou não queremos? Podemos não querer. E gente, de verdade, falo com todo o meu coração. O tempo que eu era jovem, que eu ia na missa, que eu não levava a sério, não durou tanto tempo, depois que eu comecei a levar a sério a missa. O quanto a minha vida mudou. Não é porque eu sou padre hoje, mudou antes. Eu não caí do céu padre. Um dia eu sentei nesse banco, um dia eu ficava aí igual vocês, igualzinho. Mas eu falei, eu não quero estar na igreja do mesmo jeito, eu não quero continuar morno. E é isso que muda, eu escolhi não querer ficar morno. E por que a gente se acostuma a vir na missa e nada mudar? Não é Deus não vai forçar você a nada. Deus não te força a vir na missa de domingo. Deus não te força a amá-lo, senão não seria amor. Tudo que é forçado não é livre, não é amor. Ele não te força. Ele não forçou o rico a abrir a porta para o pobre. Ele escolheu não abrir. E quando esse homem rico, que é Jesus, rico em misericórdia e amor, ele quer bater na porta do teu coração e ele bate, e você não quer abrir, não é culpa dele se ele não entrou, é que você não abriu. É que nós não abrimos o nosso coração às vezes para ele. E continuamos pobres, comendo de outras coisas, nos alimentando do pecado e passando fome na alma. Esse homem aqui, ele só queria comer. Ele só queria comer. Quando você vem na missa, você quer se alimentar da Eucaristia? Ou tá bom os alimentos fora daqui? Porque esse homem rico tinha fartura, não tinha? Vamos ver o que acontece com ele? Vocês já ouviram, mas a gente esquece rápido, o padre vai ajudar a lembrar. Olha o que acontece com ele. O que pode acontecer com cada um de nós quando não escolhemos a Deus. E além disso, o pobre estava sofrendo lá, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Ou seja, pobre ou rico, iremos morrer. E para onde iremos? Depende da escolha que fizemos aqui. Se eu e você não escolher Deus aqui, para onde irá a nossa alma? É uma escolha. Pode se perder eternamente. Hoje no Evangelho de Misericórdia, embora se escolhemos a Deus, somos salvos. Mas é de escolha. Mas uma escolha responsável. Mas vai falar sobre julgamento aqui. Vai falar sobre julgamento. A perdição da alma. Eternamente. Então os dois morreram. Então a gente vai morrer. Você vê uma pessoa bem de vida, aí você fala, nossa, eu queria ter a vida dele. Não, queira ter a tua vida do teu jeito, mas uma vida com Deus. Porque se tiver uma vida dele sem Deus, para onde vai a tua alma? Você quer escolher isso também? Ser feliz aqui e depois sofrer a eternidade longe de Deus? Porque esse homem, o pobre, o homem chamado Lázaro, sofreu aqui.
Talvez você também está sofrendo alguma coisa. Quem está sofrendo alguma coisa aí, levanta a mão. Alguma dificuldade na vida. Nossa, só algumas? Que bom, hein? Tá todo mundo bem. Eu estou sofrendo muitas coisas. Eu estou com dor de cabeça, eu estou cansado. Mas é no ofertório, é na missa que eu ofereço minhas dores para ele. É aqui onde eu me reconheço doente. Quando eu procuro um padre para me confessar. Onde eu tenho feridas que pode ser curada através da confissão. Eu sou um doente. E Jesus falou, o médico só vai no paciente que está doente. Se não tiver doente, eu não vou atrás de ninguém. Então, ou seja, é para cada um que é Lázaro, que está sofrendo, que o Senhor vai nos acolher. Agora, quem acha que é muito bom, que é muito rico, que não precisa de Deus, você vai vir na missa de domingo e sua vida não vai mudar nada. Mas é uma escolha sua. Mas Deus quer mudar a tua vida. Como mudou desse padre aqui. E como mudou de tantas pessoas nessa paróquia, que a gente vê mudando, pessoas vindo na missa de semana, pessoas buscando confissão com frequência. Eu vejo a mudança acontecer. Deus também quer mudar a tua vida. Não seja um homem rico de si, achando que não precisa de Deus. Porque no final da vida, você vai perceber que a tua alma pode se perder eternamente. O que aconteceu com esse homem rico. Mas se você procurar Deus aqui, você vai encontrá-lo. Os dois morreram. O que aconteceu? Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então Lázaro estava bem na fita agora. Se estava sofrendo antes, agora ele está com Deus. Mas o rico não. O rico estava sofrendo. Então ele gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. É o inferno, gente. Não dá para falar que é outra coisa aqui. É a perdição. Lázaro estava bem ali, estava com Deus. O rico perdeu a Deus. E as nossas escolhas? E uma coisa interessante aqui, o rico pede piedade, Senhor. Piedade de mim. Quando nós morremos, não dá para fazer mais nada, gente. Já era. Se você não procurou a confissão, não procurou o sacerdote, não procurou o perdão, não tem mais o que fazer. Enquanto você estiver vivo, e eu estiver vivo, e eu estiver pecando, eu vou sempre conseguir o perdão através da confissão com o padre. Não tem outro meio. É esse. Então, é igual o ladrão lá no último suspiro, ele se arrependeu e conseguiu o céu. Hoje estarás no paraíso, porque ele falou, tem piedade de mim, lembra de mim quando entrar no teu reino, ele pediu perdão e conseguiu o céu, nos últimos segundos. Mas você sabe quando vai ser os seus últimos segundos? Se fosse hoje, você está pronto para ir? A tua alma está preparada para encontrar com Deus? Ou não, porque talvez vai ficar longe dele se não tiver encontrado ele aqui. É aqui o lugar, gente. Não adianta ficar pedindo piedade depois, não adianta. A gente não é padre para ficar falando mamão com açúcar o tempo inteiro. Tem momentos que Deus quer a nossa alma para Ele. Mas se a gente não escolher a Ele, Ele não vai forçar. Não vai forçar. Por isso a importância dos sacramentos. Se eu fosse um pastor evangélico, eu ia falar de outras coisas, eu não ia falar da confissão. E nem da Eucaristia. Mas eu sou padre, eu sou católico. Então, o que nos faz ser mais felizes é poder pedir perdão a Deus através de um padre e é poder receber Jesus na comunhão. É isso. Eu sou tão feliz como padre poder fazer isso. E hoje eu posso ajudar você, o padre João. Podemos perdoar os teus pecados na confissão, podemos te alimentar a alma na missa. Mas se você não quiser, você vai continuar faminto, vai continuar sem Deus. Não é culpa minha nem do padre João. Então, quer confessar, venha mais cedo, a gente atende aqui. Missa de semana, a gente atende a confissão na semana. Tem um mosteiro, tem um monte de lugar que atende confissão. Não falta lugares. Mas você quer se arrepender? Você quer o céu? É uma escolha. O rico não queria. E agora ele pede, piedade de mim, Senhor. Não dá mais para fazer mais nada. É interessante porque o pobre pedia para ele coisas e ele não dava nada. E agora ele pede para Deus algo, depois que morreu. Não dá mais para fazer mais nada. Mas ele não parou aí. Ele fala assim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, como eu disse, para refrescar a língua. O que Deus fala? O que Abraão fala para ele? Filho, olha que bonito, mesmo ele não ter escolhido a Deus, mesmo não chamando pelo nome, ele chama de filho. Filho, eu queria que você tivesse me escolhido, mas a tua riqueza foi outras coisas, e você me perdeu. Mas ele chama ele de filho. Então, filho, você que está afastado da Eucaristia, da confissão, Deus não quer que você perca o céu, mas você está escolhendo ele agora, ou não? Ou a tua riqueza é outras coisas? Então ele falou isso para ele, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Você teve tudo, mas o que você escolheu? A indiferença.
Não ia na missa? Não queria saber de Deus? Não ajudava aquele homem que estava na porta dele precisando de comida? E acha que ia ficar tudo bem? Não ia ficar tudo bem. Se a nossa alma não procurar o perdão, não procurar um padre, não vai ficar tudo bem. E eu não quero pecar por omissão, eu peco por muitas coisas, mas eu não quero pecar por isso. Porque se eu não falar disso para vocês, e muitos se perderem, Deus vai falar, por que você não alertou eles naquele evangelho que falava disso, de escolhas? Por que você não falou? Eu estou falando. Agora, se você não escolher a Deus, não escolher Ele, desculpa, mas o padre não pode te forçar, nem Deus vai te forçar. Deus não forçou esse rico a escolher a Ele. Ele que não quis. Depois aqui vai continuar. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Ou seja, Lázaro sofreu a vida toda, mas agora está bem. A alma dele estava em Deus. Ele escolheu confiar em Deus, mesmo na sua pobreza, na sua fome, no seu desespero. Então, quando você vem na missa faminto ou desesperado, Deus está te olhando, Deus sabe o teu nome. Escolha Ele como Lázaro escolheu. E além disso, essa parte aqui é a chave do evangelho. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Por quê? Porque existe um grande abismo entre nós. Quem criou esse abismo? Foi Deus? Foi quem? Foi o homem. E o que se chama esse abismo? A indiferença. Essa é a escolha dele. O rico escolheu ser indiferente. Eu não estou nem aí, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, posso fazer o que eu quiser, mas eu não escolho a Deus, nem ajudar os outros. Eu quero viver minha vida, do meu jeito. Será que você está fazendo da tua vida um Deus? Você está se fazendo um Deus? Alguém que não precisa de confissão, não precisa de Deus? Cuidado, porque tua alma pode estar escolhendo a perdição eterna. Então aqui ele perdeu a graça, ele perdeu a Deus. E esse abismo, quem criou foi ele mesmo. Vamos imaginar aqui que na missa, você vem na missa, você vai participar da missa. Por que você está na missa? Você já escolheu a Deus? Você acha que já escolheu? Não, mas você já deu um grande passo para escolher, porque você podia estar nas festas, igual o homem rico. Mas quando você está aí sentado e Deus quer te falar, e você não escuta Ele, quando você for sair da missa, você acha que você vai escolher Ele fora daqui? Muitas vezes não, por quê? Porque eu não escutei o que o padre falou, eu estou apegado às pessoas, ao dinheiro, a tanta coisa, então quando eu saio daqui eu começo a pecar naturalmente, como se nada tivesse acontecendo, e você perde Deus, meu filho. Você veio na casa de Deus encontrar Ele, mas você sai daqui sem Ele, quando você não comunga, quando você não recebe a Eucaristia. Tua alma sai vazia, entrou com o pecado e sai junto com Ele para a tua casa. Você acha que está bem isso? Pode falar, o padre fala muito disso, o evangelho vai falar disso. Enquanto as leituras for para esse lado, eu vou para esse lado, eu não vou ficar mudando. Eu não vou falar o que eu acho. Então, aqui é escolhas. Então, procure a confissão, procure a Eucaristia, não fique passando fome. Lázaro passou porque não tinha quem alimentasse. Na missa, o padre quer te alimentar. Por que você não quer ser alimentado? É uma escolha. Bom, alguns aqui já sabem que eu me formei em gastronomia, fazia pão, vendia pão. Acho que a maioria já falei isso, já não falei? Eu fazia pão, eu vendia pão. Alimentava o corpo das pessoas. E se eu falasse aqui para vocês adultos, até para os jovens aqui, eu estou devendo uma pizza para eles. Queria fazer essa pergunta para vocês. Se o padre fizer uma pizza sábado aqui, quem que vai vir comer? Tudo de graça. Levanta a mão e diga eu, quem quer? Nossa, quase ninguém. Diga eu, quem quer? Vai ficar querendo. Brincadeira. Vocês também queriam? Levanta a mão se queria. Eu vou pagar essa pizza. Não, nossa, essa mão assim, ó. Queria? Ou quer? Quer? O Renan falou que quer. Vocês querem a Eucaristia? Jesus quer alimentar a sua alma. Você quer que Ele alimente? Cada missa Ele quer te alimentar, cada um de vocês aqui, ó. E tá pago já. Já tá pago na cruz. Ele quer alimentar a nossa alma. Por que a gente quer tanto uma pizza, um pastel, mas a gente não quer a Eucaristia? Por que a gente não quer? Por que nossa alma é tão tíbia? Por que a gente não escolhe Deus? O padre quer pagar pizza, todo mundo quer, mas toda missa eu estou oferecendo Cristo para vocês. Eu não sou mais padeiro, simplesmente. Eu sei fazer pão, mas eu prefiro fazer esse. E não tem como dar errado na receita. Você pega a matéria e a forma do sacramento, que é o pão e o vinho, e ter um padre, e falar as palavras que estão ali, e acontece o milagre. Ó, para fazer um pão, você precisa da farinha, do fermento, da água. Quem fez pão aqui alguma vez? Levanta a mão aí. Muita gente, né?
Para fazer o pão precisa do ingrediente e da receita, do modo de fazer, não é isso? Certo? Então, aqui, por exemplo, na missa, se pega o pão e o vinho, os servidores traz, e um de vocês sobe aqui para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, vai acontecer sim ou não? Mesmo que siga a receita, mesmo que você fale o que está aqui, na consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Vocês podem falar o que está aqui, ter a matéria e a fórmula. A fórmula é as palavras. Não vai acontecer nada. Nada. Mas se eu for fazer pão e ensinar vocês, vocês vão conseguir fazer o pão. Eu consigo ensinar. Agora eu não posso fazer vocês transformar o pão no corpo de Cristo. Vocês não podem aprender isso comigo. Só se um dia algum servidor aqui pensar em ser padre. Aí você consegue. A igreja vai te ordenar, vai te dar o poder para ser padre. Mas enquanto isso não acontece, você não pode transformar o pão no corpo de Cristo. Mas eu não sou mais padeiro só. Eu escolhi transformar outro pão. Não mais o trigo no pão, mas o pão no corpo de Cristo. Porque eu prefiro alimentar a alma de vocês do que o estômago. E por isso, como padre, eu não tenho mais tempo de fazer pizza. Embora eu queira fazer. Mas a cada missa eu estou oferecendo a Eucaristia para vocês. Por que vocês não querem Jesus? Por que vocês escolhem não comungar? Não confessar? Jesus quer te alimentar, meu filho. Minha filha. Agora aqueles que já estão alimentados, que bom. Que alegria. Mas será que a gente está se alimentando bem? Será que a gente se alimenta bem? Será que no pós-comunhão a gente fica com Jesus falando com Ele, agradecendo? Se pudéssemos pagar essa refeição, tudo que você tem, pagaria uma comunhão? Pagaria uma confissão? Tirar do pecado? Não. E por que a gente procura tão pouco, o que vale tanto? Procuremos mais. Essa é a maior riqueza minha de padre. Eu ainda sei fazer pizza. Quando der, eu vou pagar minha dívida ali. Mas a cada missa eu estou oferecendo a Eucaristia. E por que alguns não querem? É uma escolha. A gente é rápido para os prazeres do mundo, a gente quer muito, quer tudo. Mas quando Deus quer nos alimentar aqui na homilia, na palavra e na Eucaristia, a gente é mais lento. Ah, não. Quando der, eu comungo. Quando der, eu... Não, o Evangelho fala disso hoje. Não tem como eu falar de outra coisa. Então, o homem rico não queria Deus. O homem rico não queria Deus. E aqui, de novo, ele vai pedir para o pai Abraão. Olha o que ele vai falar aqui, ó. O rico insistiu. Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Ou seja, esse homem estava perdido, mas estava intercedendo. O que é intercessão? Pedir a Deus pelas pessoas. Vocês não pedem isso na missa pelos falecidos, pelos doentes, não é isso que o padre faz? Vamos rezar por eles? Ou seja, esse homem estava pedindo intercessão depois que morreu, não dava para fazer mais nada. Quando a gente morre, não dá nem para fazer isso, mas já era. Já era. Se você não escolheu Deus agora, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então ele insistiu, por favor, manda alguém para minha casa. Olha o que Deus vai falar para ele. Que Abraão fala aqui, ó. Ele respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Eles têm Moisés e os profetas, escutem. Quem é o Moisés e os profetas aqui na missa? A primeira leitura. Qual o profeta que falou na primeira leitura, vocês lembram? Esquecemos, né? Os profetas estão falando. Alguns lembram, mas a maioria não. Por que esquecemos? Como é que estava a nossa preparação para a missa? Quando você prepara um encontro com alguém que você gosta muito, você lembra de tudo. Mas quando você não prepara o encontro na missa, você esquece de tudo. Só está aqui de corpo presente, nossa alma muitas vezes não está na missa. É uma escolha também. Falei que é a missa da escolha, das escolhas. Então o que acontece aqui? Ele pede para os irmãos dele, mas ele falou, eu mandei os profetas, eu mandei. Na missa, a primeira leitura, os profetas já estão falando. O profeta já está falando. E não fica só nos profetas. Depois vem a segunda leitura, quem que fala na segunda leitura? Um apóstolo, um discípulo, alguém escreve, o apóstolo Paulo, sobretudo, ele escreve cartas, porque ele teve uma experiência com Jesus, ou carta de Pedro, ou algum deles que viveram com Jesus. Eles também vêm nos alertar na missa, aqui. Por isso que a homilia é tão importante também. Porque se meu coração não se abre aqui, eu não reconheço ele ali. Aí eu não estou nem aí eu fico no automático. Depois não para aí. Aí vem o evangelho. Quem que fala no evangelho? É profeta? Não. É amigo de Jesus? Não. Quem fala? Ele. Ele fala.
E por isso que a gente fica de pé. O rei vai falar. Mas será que ele é rei da minha vida mesmo? Ou eu sou o rei da minha vida? Eu estou em pé, mas meu coração não está aqui. Eu não estou nem ouvindo o que ele está falando. E aí vem a homilia, o padre ainda vai explicar as leituras, meu Deus do céu. Se a gente fosse católico mais ou menos, a gente já vinha sabendo o evangelho que seria, já meio preparado para falar, nossa, o que o padre vai falar? Eu já estou preparado para ouvir. Vai falar sobre escolhas. Sobre o rico e sobre o pobre. Já mudaria tanto, você viria na missa muito melhor. E você iria contando para as pessoas o que você entendeu da homilia. Mas às vezes não, você vai estar falando de outras coisas que você nem lembra o que foi falado na homilia. Porque a minha preparação não aconteceu. Eu escolhi não me preparar. Eu fiquei horas conversando antes da missa e chego aqui de qualquer jeito, eu não cheguei mais cedo para ouvir o que Deus tinha para falar. E aí a maioria que chega mais cedo aqui, eu rezou antes, sabe que lembra e vai falar para mim, padre, aquela homilia me ajudou, padre, você falou aquilo, eu nunca esqueci. Então, ou seja, o padre não falou para todos? Falou. E por que nem todos acolheram? Porque é uma escolha. E o padre, eu como padre sei, quando a homilia for muito ruim, quando não serviu para nada para mim. Eu não rezei, nada serviu. Ou quando ninguém nunca falar que ajudou. Aí eu falo, realmente, tem que melhorar. Mas se uma parte da igreja fala que melhorou, que ajudou, e outros falam que nem lembra, o problema não está comigo. Eu falei, alguns pegaram a palavra, acolheram e mudaram, e outros não, porque nem lembram o que escutou. Não lembram de nada. Não lembram de nada, porque escolheram não escutar, não acolher. Esse rico também. O rico insistiu, de novo. Já estava perdido e continua insistindo. Vamos insistir enquanto a gente está vivo, procurar misericórdia enquanto estamos aqui, depois não tem mais o que fazer. Ele se perdeu, e é muito triste isso. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Você acha que Deus vai falar para ele o que aqui? Dá para se converter? Mas Abraão lhe disse, se não escutaram Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Não adianta. E acabou o evangelho. Não adianta. Se vai na missa, não muda nada. Se participa, não muda nada. O que vai mudar então? Porque aqui eles não acreditavam nem nos profetas. Aí vai falar, mesmo que ele ressuscite dos mortos, não acreditarão. Quem ressuscitou dos mortos? Quem? E você acredita que ele ressuscitou? E por que muitas vezes na nossa vida parece que ele não ressuscitou? Parece que a gente pede sem fé nenhuma, parece que a gente não acredita em nada. Ou seja, quando acreditamos que ele ressuscitou, você vem na missa com fé. O que você está sofrendo na sua casa, com a sua família, você vem com fé, fala, o Senhor ressuscitou. E eu venho aqui como Lázaro, pobre, oferecer as minhas feridas, os meus pecados, a minha tristeza, a minha indiferença com Deus. Você vem oferecer tudo isso, e você sai diferente da missa. Mas muitas vezes a gente é como esse rico. Não escuta os profetas, igual vai falar aqui, né? Não, mesmo que ele ressuscite dos mortos, a tua família não vai acreditar, porque nós vemos a missa de domingo, gente. E é o dia do Senhor. Aqui é morte, paixão e ressurreição. Ou seja, Jesus morre, se entrega e ressuscita na missa. Mas a nossa fé muitas vezes continua na sexta-feira da paixão, morta. Não aconteceu ressurreição. Porque não aconteceu entrega. Tem que ter uma entrega nossa, para a nossa vida ressuscitar. E se a gente está morno na missa, que tipo de entrega é essa? Como é que vai mudar alguma coisa? Se eu não lembro nem nada que o padre fala, e nenhum dos padres, pode ser o João, pode ser o padre Paulo, o padre não sei quem, porque alguns acolhem tão bem e lembram de tudo, outros não lembram de nada, porque você escolheu não se preparar bem para a missa. Aí volta para a tua vida lá e não tem como mudar, porque a mudança não aconteceu aqui. A grande mudança na nossa vida é dentro da igreja, na missa. Se mudar aqui, lá fora você começa a mudar. Eu não comecei a mudar, a procurar Deus fora. Comecei dentro. Comecei na missa todo dia, escutando a palavra, e lembrava, quando a homilia não era tão boa, eu falava, nossa, foi ruim. Quando era boa, eu falava, foi muito boa. Porque eu estava atento. Agora é triste quando a pessoa nem lembra se foi boa ou ruim, porque nem estava ali. Escolheu não estar ali. Então, para encerrar essa homilia, escolha estar aqui. Escolha Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Quem quiser fechar os olhos. Ah, eu rezo com o olho aberto. Tudo bem, não tem problema. Vai assustar a pessoa que está do seu lado, mas não tem problema. Vai ficar rezando assim. Mas pedir para fechar os olhos ajuda você, porque nesse momento você vai olhar para o teu coração e pensar, quantas vezes eu não escolhi a Deus? Faz essa pergunta para você mesmo. Como é que está a tua alma?
Como é que você está alimentando essa alma? Você está alimentando essa alma? Você quer Deus? Não é o padre que está falando aqui, é Deus que é o Evangelho que está falando, gente. O Evangelho fala isso. Nós somos esse homem rico que não tem nome. Pode ser o nosso nome aqui. Escolhemos ser Lázaro. Entrega para o Senhor a tua pobreza, como Lázaro. Senhor, eu estou sem me alimentar há tempo. Faz tempo que a minha alma te quer. Faz tempo que eu quero sair dessa vida que eu estou. Me alimenta, Senhor. Eu sou esse pobre rico na porta da tua igreja, pedindo para o Senhor me alimentar. O Senhor que é tão rico de amor e misericórdia. Perdoa os meus pecados, Senhor, e alimenta a minha alma. Ele está disposto para isso. Em cada missa ele faz isso. Em cada missa ele quer alimentar a nossa alma. Ele vai falar, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Receba a Eucaristia, me receba. É uma escolha querer Ele ou não. Que a gente possa querer escolher a Deus sempre, a cada dia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.